O espírito de Jezabel não pode ser tolerado. A passividade de homens sem liderança é um terreno fértil para esse espírito atuar. Homens como Acabe, omissos e mimados, que querem ser adulados e agradados e terem seus desejos satisfeitos a qualquer custo, são a porta de entrada para ela atuar. O rei Acabe cobiçou a vinha de Nabote, quis comprá-la, mas como era uma herança de família, Nabote não pôde vendê-la. Acabe ficou aborrecido e mimado no seu canto, até que sua mulher manipuladora armou uma situação mentirosa para tomar a vinha de Acabe, para dar ao seu marido sem postura e fraco, mesmo que isso custasse a vida de um inocente. É assim que esse espírito continua agindo, através da cobiça dos olhos, do desejo de ter tudo, de não aceitar nunca ser contrariado. Homens que mais parecem meninos mimados, que não assumem a liderança com responsabilidade, são a porta para a falsa profetisa atuar, mentir, manipular a palavra de Deus a seu favor e até matar. Em Apocalipse 2:20, Jesus adverte: "Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos, eis que a lançarei sobre o leito de dor, e trarei grande tribulação aos que cometem." Esse espírito atua sobre aqueles que seguem seus ensinamentos sem questionamento. E, segundo as Escrituras, a consequência é um julgamento severo. Jezabel recebe uma advertência clara sobre o que a espera, caso continue a corromper os fiéis. O julgamento divino é uma resposta à corrupção que ela semeia entre os cristãos. É um aviso para aqueles que seguem ou toleram seu comportamento, mostrando que há consequências espirituais para a permissividade, que é vista como uma forma de idolatria e rebelião contra Deus. As ações de Jezabel diante da omissão de Acabe, seu marido e rei de Israel, mostram como a manipulação e o autoritarismo encontram espaço na falta de liderança e posicionamento. No contexto bíblico, Acabe era passivo e complacente, deixando-se influenciar pelas decisões de Jezabel, que tomou controle com atitudes implacáveis, através de atos como a perseguição dos profetas de Deus, a introdução de cultos idólatras e o uso de falsidade e manipulação para conseguir seus objetivos, como no caso da morte de Nabote. Jezabel atuou de forma autoritária e imoral, algo permitido pela fraqueza de Acabe. Essa dinâmica entre Jezabel e Acabe ilustra o efeito de um espírito de Jezabel em ambientes onde há ausência de liderança espiritual firme. Em muitas igrejas atuais, esse espírito ainda age de maneiras sutis e insidiosas. 1. Manipulação e controle. Pessoas sob influência desse espírito tentam obter controle sobre outros membros ou líderes, seja pela bajulação, intimidação ou manipulação emocional. Elas frequentemente buscam moldar as ações e pensamentos dos líderes para seus próprios fins. 2. Culto à personalidade e vaidade. Como Jezabel promovia o culto aos deuses Baal e Astarote, atualmente, o foco na autoexaltação e busca pela admiração também pode ser identificado. Isso leva à promoção de indivíduos ou práticas que priorizam aparência, status e reconhecimento pessoal, em detrimento do verdadeiro propósito da igreja. 3. Desencorajamento e perseguição a profetas e intercessores. Em um sentido simbólico, esse espírito atua contra aqueles que têm uma mensagem de exortação, ou que estão comprometidos com a intercessão e oração pela igreja, exatamente como Jezabel perseguia os profetas. Muitas vezes, indivíduos com um chamado de pureza e busca por verdade enfrentam rejeição e oposição. 4. Confusão entre o profano e o sagrado. Esse espírito também leva à mistura entre o sagrado e o profano, como acontece na tolerância a práticas e costumes mundanos que enfraquecem o compromisso com a santidade. É comum ver o espírito de Jezabel agindo onde há permissividade com comportamentos, atitudes e ensinos contrários à palavra de Deus. A atuação desse espírito é uma forma de corromper a igreja, criando divisões, distraindo os fiéis e distorcendo a adoração verdadeira. A solução contra a influência de um espírito de Jezabel está na vigilância, oração e na manutenção de uma liderança espiritual sólida, que, ao contrário de Acabe, se posiciona pela verdade e pela integridade dos valores do Evangelho. Jezabel tem filhas que seguem seus maus feitos, como Atalia, e alguns anos depois esse espírito se destacou em Herodias. A rainha Atalia, filha de Jezabel e do rei Acabe, é conhecida na Bíblia por suas ações cruéis
e por ter seguido os passos de sua mãe na idolatria e violência. Os principais maus feitos, atribuídos a Atalia, mencionados no livro de 2 Reis, capítulos 8 e 11, e em 2 Crônicas, capítulo 22, incluem 1. Assassinato da linhagem real. Após a morte de seu filho, o rei Acasias, Atalia tomou o poder em Judá e ordenou o massacre de todos os herdeiros reais. Este ato sangrento visava eliminar qualquer ameaça ao seu reinado, mas foi uma ruptura grave com as tradições de sucessão real e um ato de violência contra a própria família. 2. Usurpação do trono. Atalia usurpou o trono de Judá, que, segundo a tradição judaica, deveria ser ocupado por descendentes de Davi. Seu reinado foi uma afronta à promessa de Deus ao rei Davi de manter sua linhagem no trono. 3. Idolatria e promover o culto a Baal. Seguindo os passos de sua mãe Jezabel, Atalia trouxe a adoração a Baal para Judá, incentivando práticas idólatras e desonrando a fé israelita. Ela introduziu rituais e sacerdotes dedicados a Baal no reino, desviando o povo do culto a Deus. 4. Repressão ao sacerdócio e ao templo. Durante seu governo, Atalia negligenciou o templo de Jerusalém e reprimiu a adoração ao Deus de Israel, permitindo que o templo caísse em desuso ou desrespeito. Ela focava em promover a idolatria, ao invés de honrar a tradição judaica. 5. Destruição da paz e da ordem em Judá. Seu reinado trouxe instabilidade e medo, com suas ações violentas e impiedosas. Ela quebrou a paz em Judá, levando o povo a temer as consequências de sua liderança tirânica. Atalia foi derrubada quando Joiada, o sacerdote, promoveu um golpe para colocar Joás, neto de Atalia e herdeiro legítimo ao trono de Judá, no poder, marcando o fim de seu governo cruel e restaurando a linhagem de Davi no trono. A essência do espírito de Jezabel é o desejo ardente de controle e calar a verdadeira voz profética. Quer se trate de igrejas, famílias ou indivíduos, Jezabel opera por meio da manipulação emocional, do orgulho e da necessidade insaciável de reconhecimento. Como um vírus, infiltra-se onde encontra líderes desatentos ou fracos, como o rei Acabe, a quem Jezabel influenciou para desmantelar as práticas sagradas em Israel. Em cada local em que se instala, esse espírito ambiciona não apenas a influência, mas o controle total. Líderes enfraquecidos permitem essa penetração, e Jezabel rapidamente sobe à liderança, impondo sua vontade e introduzindo ensinamentos falsos. O espírito de Jezabel é descrito como uma força manipuladora e destrutiva, que atua de maneira sutil, mas poderosa, em várias áreas. Jezabel não busca apenas influência. Seu objetivo é desestabilizar, destruir e controlar. Esse espírito age com astúcia, sempre encontrando novas maneiras de semear confusão, inveja e discórdia, mesmo entre aqueles que são fiéis. Seu efeito é devastador, pois causa rupturas nos relacionamentos e enfraquece a fé. A manipulação é sua principal arma, uma ferramenta que permite a entrada em diversas áreas da vida, visando corromper desde a base, seja em famílias, igrejas ou outras instituições. Desde os tempos bíblicos, a figura de Jezabel é vista como um símbolo de rebeldia contra Deus. Em 1 Reis 21:25, a Bíblia diz: "Nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor, instigado por sua esposa Jezabel." Essa referência indica o papel persistente do espírito de Jezabel como instigador do mal. Ao longo da história bíblica, Jezabel é uma força oposta a Deus e aos princípios de fé e moralidade. Esse espírito sobreviveu ao longo dos séculos, adaptando-se às mudanças sociais, mas sempre mantendo o mesmo propósito de desviar as pessoas da verdade, mostrando sua capacidade de adaptar-se a cada época, sempre encontrando uma nova maneira de agir. O espírito de Jezabel age principalmente através da sedução e manipulação emocional, explorando as vulnerabilidades humanas. O texto reflete sobre o impacto negativo da sedução e da persuasão insidiosa. Jezabel explora essa tática, ganhando a confiança de pessoas para depois usá-las em benefício próprio. A sedução aqui não se limita ao físico, mas também emocional e espiritual, fazendo com que as pessoas sintam-se dependentes de sua sabedoria e ajuda.
Esse comportamento se torna ainda mais perigoso quando o espírito de Jezabel atinge posições de liderança, onde pode influenciar diretamente as decisões e a moralidade de muitos. Em várias passagens, a Bíblia alerta sobre a importância de discernir os verdadeiros profetas dos falsos. Em Mateus 7,15, Jesus diz: "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores." Esse espírito de Jezabel muitas vezes se disfarça de sabedoria divina para ganhar credibilidade, mas age com intenções destrutivas. O discernimento é uma ferramenta essencial para resistir à sua influência, permitindo distinguir o que vem de Deus e o que é falso. É fundamental que os crentes estejam atentos às Escrituras e em oração, buscando orientação do Espírito Santo para evitar serem enganados por esse espírito astuto e manipulador, que se esconde sob a fachada de boas intenções. Existem aqueles que são vítimas das manipulações desse espírito, mas há também os que, sem perceber, se tornam seus agentes, propagando sua influência. Em Efésios 6,12, Paulo explica: "Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas." Essa batalha espiritual reflete como Jezabel age em diferentes níveis, usando até aqueles que inicialmente eram inocentes. Muitos são manipulados a agir conforme os desejos de Jezabel, acreditando estar fazendo o bem. Por isso, é vital que os cristãos estejam sempre vigilantes, orando por discernimento e buscando ajuda em comunidade, para que não sejam usados como ferramentas para espalhar a influência desse espírito. A autoridade espiritual é uma das principais áreas de ataque do espírito de Jezabel. Em 1 Reis 19:2, após Elias vencer os profetas de Baal, Jezabel manda uma ameaça de morte ao profeta, mostrando sua hostilidade à liderança espiritual. Ela busca subverter a autoridade daqueles que servem a Deus, desestabilizando-os emocional e espiritualmente. A intenção é enfraquecer e minar o respeito e a confiança que os fiéis têm em seus líderes. Jezabel, ao conseguir acesso às pessoas em posição de liderança, utiliza sua influência para manipular decisões, comprometer valores e desestabilizar as bases da fé. Essa prática visa não apenas afastar os líderes, mas também aqueles que os seguem. A influência de Jezabel é vista em movimentos modernos e atitudes que incentivam a libertinagem e a inversão de valores espirituais. Em Romanos 1:24-25, Paulo adverte: "Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seus corações." Esse espírito seduz as pessoas a aceitarem valores que se opõem aos ensinamentos de Cristo, influenciando até instituições que deveriam manter valores espirituais. O espírito de Jezabel explora a tendência da sociedade moderna de aceitar e normalizar comportamentos que desafiam a fé cristã, usando a sedução do liberdade total como uma justificativa para viver sem restrições morais, o que frequentemente leva ao afastamento dos valores que promovem a pureza e a verdade. A Bíblia afirma que o arrependimento é o único caminho para escapar da influência e do julgamento do espírito de Jezabel. Em Atos 3:19, Pedro exorta: "Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados." O arrependimento é um chamado urgente para quem foi influenciado, ou para quem de alguma forma permitiu a ação desse espírito. Quando o arrependimento é sincero, Deus oferece perdão e restauração. Para aqueles que reconhecem sua influência em suas vidas, o arrependimento é a única maneira de romper com essa influência destrutiva. Essa prática, longe de ser uma mera formalidade, é a essência do processo de restauração da fé e da moralidade espiritual. A defesa mais eficaz contra o espírito de Jezabel é uma vida de oração e estudo constante da palavra de Deus. Em Efésios 6:11, Paulo instrui: "Vistam toda a armadura de Deus para poderem resistir às ciladas do diabo." A oração fortalece espiritualmente e permite que os cristãos permaneçam alertas e atentos às influências negativas. O estudo da Bíblia oferece clareza e discernimento para identificar falsos ensinamentos e manipulações espirituais. Esses são os elementos essenciais para blindar-se contra as armadilhas e os enganos que Jezabel utiliza. Um coração dedicado à oração e à verdade da palavra é menos vulnerável à sedução e manipulação, pois está firmemente ancorado nos ensinamentos de Cristo e preparado para resistir às ciladas.